Quando a gente fala sobre realizar backups dos seus arquivos, existem diversas maneiras de fazer isso. As mais populares a nível doméstico definitivamente são subir seus arquivos por uma plataforma de armazenamento em nuvem ou utilizar um HD ou SSD externo. O problema de depender dessas opções é que no caso do armazenamento em nuvem, você está colocando todos os seus arquivos na mão de uma outra empresa e confiando que ela não vai ter nenhum tipo de problema com os seus arquivos. Já utilizar um HD ou um SSD externo, existe o risco dele cair, quebrar, você perder, ser roubado ou qualquer outra coisa do tipo. E aí, se não tiver nenhum outro backup, já era, né? Para quem só quer guardar alguns arquivos mais simples, pode ser que só essas soluções já sejam o suficiente. Mas quando a gente fala de uma solução a nível empresarial, não tem condições de você perder o arquivo de um contrato importantíssimo porque alguém derrubou o HD externo no chão e quebrou, certo? Mas então, como que essas empresas fazem para garantir os seus arquivos sempre seguros, disponíveis e redundantes? Para isso, elas utilizam uma tecnologia chamada RAID, e eu vou te explicar o que é no vídeo de hoje. E esse vídeo conta com o apoio da Hostinger. Por lá, você pode contratar um serviço de hospedagem para criar o seu próximo site, blog ou e-commerce. Inclusive, você conta com a garantia de que os arquivos do seu site vão estar sempre disponíveis, já que eles utilizam RAID 10 nos seus servidores, que logo eu já vou te explicar o que é. Por lá, você encontra desde planos de hospedagem compartilhada para empresas que estão no início da sua trajetória, até mesmo hospedagem cloud para quem precisa lidar com projetos de larga escala. Você pode conferir todos os planos da Hostinger no primeiro link que está aqui na descrição e não se esquece de utilizar o cupom DIOLINUX para garantir mais 10% de desconto no seu carrinho. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é esse tal de RAID, ou RAID, como você preferir falar. Essa é uma sigla que significa Redundant Array of Independent Disks, ou em português, matriz redundante de discos independentes. Essa é uma maneira de armazenar arquivos em múltiplos discos e existem vários tipos de RAID. Alguns prezam pela redundância dos dados para uma maior segurança, enquanto outros focam mais na velocidade da escrita desses dados. Como o próprio nome já sugere, o RAID é utilizado em cenários onde você precisa lidar com múltiplos discos de armazenamento. Você pode utilizar no seu computador pessoal, caso você tenha mais de um disco, mas ele é amplamente utilizado em NAS e em servidores também. Ao configurar os seus discos em RAID, o sistema vai enxergar como se fosse um único disco, mas a maneira como ele vai escrever os dados nesses discos vai depender da configuração que você realizar. Apesar de existirem vários tipos de RAID, aqui nesse vídeo a gente vai focar nos 4 mais populares: o RAID 0, 1, 5 e 10. O RAID 0 também é conhecido como Stripping Array, ou fracionamento. No RAID 0, o sistema vai pegar o seu arquivo, dividir ele em vários pedacinhos e escrever cada pedaço em um disco diferente ao mesmo tempo. Por exemplo, se você tiver 2 discos de 2 TB, em RAID 0 o sistema vai enxergar como um único disco de 4 TB e vai escrever os dados um pedacinho em cada disco. A vantagem desse modelo é que, como o sistema vai escrever em todos os discos ao mesmo tempo, ele entrega uma ótima performance, mas não existe nenhum tipo de redundância. Então, caso um dos discos falhe, você compromete os arquivos de todos os outros, já que os arquivos estão espalhados em partes em todos eles. O RAID 0 só é recomendado em cenários onde você precisa do máximo de performance possível e que possa abrir mão completamente da segurança desses dados. O RAID 1 é conhecido como Mirroring, ou espelhamento. Nesse modelo, você vai replicar todos os dados de um disco para o outro. Seguindo o mesmo exemplo anterior, se você tem 2 discos de 2 TB em RAID 1, o sistema vai enxergar como um único disco de 2 TB. Todos os arquivos que forem escritos em um disco vão ser escritos no outro disco também. Nesse caso, se um dos discos falhar, todos os arquivos vão estar intactos no outro. O problema do RAID 1 é que, pagando por 4 TB, você só vai ter 2 disponíveis para armazenamento de dados, e é mais lento para a escrita de dados do que um RAID 0. O RAID 5 é conhecido como Strip Set com paridade, e é utilizado em cenários com pelo menos 3 discos.
Assim como o RAID 0, o arquivo também é dividido e escrito em pedaços pelos discos. Mas a grande diferença nesse caso é que ele também adiciona uma paridade nos discos. Ele não é tão performático quanto o RAID 0, mas ainda assim ele é mais rápido que o RAID 1 e traz uma redundância nos dados também, o que permite que, caso um disco falhe, você não perde todos os seus arquivos. Além disso, você sacrifica menos espaço de disco do que utilizar um RAID 1. O RAID 0 também é conhecido como RAID 1+0, porque ele junta o espelhamento das informações do RAID 1 com a alta performance do RAID 0. Para utilizar um RAID 10, é necessário no mínimo 4 discos. Vamos voltar para o nosso exemplo, mas agora com 4 discos. No RAID 10, o sistema junta de 2 em 2 discos e realiza um RAID 1, que vai duplicar todos os arquivos de um disco no outro. E depois ele junta esses discos em RAID 1 e faz um RAID 0, onde ele vai picotar os arquivos e escrever um pedacinho em cada disco ao mesmo tempo. O RAID 10 traz a vantagem da segurança, já que no caso de falha de um disco, seus dados não vão estar perdidos, mas também conta com uma ótima velocidade, já que os arquivos são escritos em vários discos ao mesmo tempo. Mas é uma alternativa mais cara que as outras, já que é necessária uma quantidade maior de discos, além de, assim como o RAID 1, só ter 50% da capacidade dos discos disponível para escrita de dados. Inclusive, os servidores da Hostinger são configurados em RAID 10, o que garante que os arquivos do seu site sempre vão ser acessíveis de maneira rápida, além de não correr risco de perder o acesso às suas informações. Agora que você já sabe a diferença entre os principais tipos de RAID, já pode escolher qual é a melhor opção para o seu cenário. E não se esqueça de conferir os planos da Hostinger no primeiro link que está aqui na descrição. Na hora de montar um servidor, além de escolher o RAID ideal, também é muito importante escolher o melhor sistema operacional para sua necessidade. Nesse vídeo aqui do lado, eu te explico a diferença entre uma distribuição Linux para desktop e para servidor. Eu te vejo lá!